Hoje, a gente tem aí algumas palavras dela, que é cardiologista, nossa, que colocou tantas coisas bacanas. Estou falando da doutora Roberta Sareta. Olha o que ela vai contar pra gente hoje. Então a gente está aqui hoje para falar do Dia Nacional do Combate ao Colesterol, que foi ontem, no dia 8, e a gente vai deixar aqui algumas dicas e como a gente pode combater esse inimigo silencioso. Então, o aumento do colesterol é uma doença que acomete várias pessoas, independente de serem cardiopatas ou não, ou seja, de terem doenças cardíacas ou não. A gente tem essa data que faz com que a gente lembre de algumas dicas e alguns hábitos que a gente precisa ter para a mudança do estilo de vida e do combate ao colesterol. Ela é uma doença que não dá sintoma nenhum. Então o indivíduo não sente dor no peito, não sente cansaço, não tem falta de ar, ele não tem nenhum sintoma. Habitualmente, se você não sabe que tem história familiar, isso é identificado em exames de rotina, em check-up, exames periódicos que todos nós devemos fazer regularmente. Então, o aumento do colesterol, da fração ruim e da fração boa, que a gente conhece como LDL e o HDL, são fatores que devem ser monitorizados periodicamente. Então, a gente sabe hoje em dia que o colesterol é um fator de risco importante para a doença cardiovascular. A doença cardiovascular no Brasil é a doença que mais mata hoje em dia. Então, a gente tem mais de 800 mil mortes por ano de infarto. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração. Então, a gente aproveita o Dia Nacional do Combate ao Colesterol para dar algumas dicas de mudança do estilo de vida, de hábitos saudáveis e do que a gente deve ou não deve comer para aumentar o colesterol, para minimizar o risco da gente desenvolver a doença. Então, os hábitos que a gente precisa ter para o combate do colesterol. Então, é a prática regular de atividade física, evitar gordura, fritura, o aumento da ingesta de legumes, de fibras também contribui para a melhora do colesterol. Então, dependendo da sua história familiar positiva, se existe um fator de risco maior para as cardiopatias, a gente introduz ou não essa medicação que auxilia no controle do colesterol. Se é um indivíduo de baixo risco, a gente orienta a prática de atividade física, a mudança do estilo de vida, não fumar, beber moderadamente e alguns hábitos alimentares que precisam ser corrigidos. Falando especificamente para as mulheres, a gente sabe que as mulheres infartam hoje tanto quanto os homens. Isso aumentou consideravelmente nos últimos anos. O colesterol é um fator importante no aumento do risco cardiovascular, então a gente deve olhar para a mulher de uma forma direcionada, não só com exames ginecológicos periódicos, mas acrescentar na rotina dessa mulher uma avaliação cardiológica pelo menos anual. Espero que todos se cuidem. Uma boa tarde para todos. Até logo. Doutora Roberta Sareta, muito obrigada. Excelentes palavras. Ficou lindo esse VT, por sinal, a ilustração. O diretor estava aqui elogiando aqui no meu ponto. E a informação perfeita, adequada, na maneira assim, mais... Para a gente entender mais do que isso, não daria. Então fica aqui o nosso alerta e o Você Bonita também está nessa, levantando essa bandeira. Eu quero agradecer o Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, que permitiu então que a doutora Roberta gravasse aí com a gente e logo, em breve, ela estará ao vivo no Você Bonita. Mas olha...